Tá, deixa eu ler este daqui. Esse é médio. A casa desconhecida que eu já conhecia. Olá, assombrados, eu sou a fulana e vou contar um relato para vocês. Desde já, não se esqueça do like, se inscreva no canal, ative o sininho e não deixe de dar aquela passadinha na loja assombrada. Olha só, vocês já estão melhor que eu na propaganda aqui do canal. Se tiver sorteio hoje... até isso ela colocou. Se tiver sorteio hoje, mande um superchat que você já estará participando. Ah, não, hoje não tem. Se fosse na quinta ia dar certinho. Hoje não tem, mas fica para quinta-feira, hein? Para participar do sorteio basta enviar superchat que já vai estar participando. Hoje não, mas quarta e quinta tem. Ana, antes de mais nada, quero dizer que te adoro, te acho linda e também dizer que é a principal responsável pelas minhas mudanças de visual. Eu me inspiro nas tuas 1001 faces cabelísticas e toco ficha no meu cabelo. Acompanho o canal desde 2014. Ouço os relatos lavando louça, fazendo almoço, almoçando, antes de dormir, até tomando banho, pois eu coloco o celular no murinho da janela do banheiro e deixo fluir. Já mandei o relato tal e aos poucos mandarei outros. Será que eu li esse? Bom, sem mais delongas, vamos ao relato que não tem nada de assustador, mas é no mínimo curioso. Não há nomes, pode ler tranquilamente. Ok, deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Quando eu tinha 9 anos, os meus pais, minha irmã e eu fomos passar as férias de verão numa casa de praia que os meus tios tinham alugado para a temporada. A praia é super movimentada, com várias lojas e restaurantes abertos até altas horas, o que fazia toda a família passear durante as noites pelo centrinho. Numa dessas noites, numa sorveteria, minha tia encontrou uma amiga que há muito tempo não via e nem sabia que essa amiga morava permanentemente nessa praia. Conversa vai, conversa vem, a amiga da minha tia nos convidou para conhecermos a casa dela, recém-construída e decorada. A casa não era longe da sorveteria, então fomos caminhando até lá. Detalhe que durante o caminho, em momento algum foi falado sobre a casa, como ela era, de que cor era, o que tinha dentro, não falaram nada. Guardem essa informação. Enquanto minha tia e a amiga conversavam, eu, de mãos dadas com a minha mãe, disse: Mãe, eu sei como é a casa da moça. Ela é toda rosinha por dentro, de 2 andares. Tem um monte de anjos fofinhos nas paredes. Tem uma planta bonita do lado do sofá da sala do 2º andar e o banheiro é bem grandão. Minha mãe estranhou e chamou a atenção da amiga da minha tia sobre o que eu falei, dizendo em tom simpático e descontraído para ela o seguinte: minha filha está dizendo que sabe como é toda a sua casa. Está até detalhando como é por dentro. A moça sorriu e me perguntou: e como você acha que é a minha casa? E eu respondi como uma criança satisfeita, sabe? Eu não acho, eu tenho certeza. Ela é assim, assim, assim. E aí eu fui descrevendo exatamente como contei a minha mãe. A mulher fez uma cara de espanto e perguntou se eu tinha algum poder espiritual, enquanto confirmava todas as informações dadas por mim. Minha mãe me olhou com um ar de confusa e minha tia, sempre muito medrosa com qualquer assunto sobrenatural, me olhou arregalada e fez o sinal da cruz. E assim, as 3 foram caminhando boquiabertas, sem saber muito o que dizer, enquanto eu andava com o peito estufado, barriga para dentro, no melhor estilo se achane. Chegando na casa, tudo foi confirmado por todas. Eu, com a barriga cheia de água e sorvete, pedi para ir no banheiro. A dona da casa ia me mostrar o caminho e eu disse: não precisa, eu já sei que é ali. Eu disse num tom de zoeira, apontando para o fim do corredor: é só virar o corredor e ir lá na última porta, não é?
Detalhe, o corredor era em L e não tinha como ver o banheiro de onde nós estávamos. A mulher confirmou com a cabeça e disse: meu Deus! E pelo resto da noite, por vários dias e até hoje, essa história volta e meia é relembrada nas conversas de família, como o dia em que eu fui vidente por uma noite. Nunca me aconteceu nada parecido antes. Apenas depois de adulta eu tive alguns sonhos premonitórios, mas isso é assunto para um próximo relato, se assim a preguiça me permitir escrever. Ana, muito obrigada pela oportunidade. Não tem ideia de como emocionante para nós, assombrados, ouvir as nossas experiências contadas com a tua voz. PS, eu morro de curiosidade de saber como é a cara da... Eu morro de curiosidade em saber como que é a cara do Newton N e do Adilson A. Silva. Eu morro de rir com os comentários desses dois. Sei que não tenho como saciar minha curiosidade, mas só queria deixar registrado mesmo. Beijos, te adoro. Um beijo para você, muito obrigada. Você pode vê-los no meu Instagram. Em algum momento eles estão lá, tá? O Newton e o Adilson. O Adilson tava com a gente no Peru, na Horror Expo. O Newton tava com a gente no cruzeiro, então dá pra ver lá. Então, gente, agora, não é uma coisa que era recorrente com ela. E outra, a casa dessa mulher, dessa moça, era recém-construída e recém-decorada, então como que ela sabia? Será que no momento que ela estava lá, ela começou a visualizar e como criança, sem saber explicar o que estava acontecendo, ela só sabia, só veio as imagens na cabeça dela. Ela estava captando o que estava na mente da amiga, da dona da casa? Ela, sem querer, captou aquilo lá? Mas foi só naquele momento, não é uma coisa que nunca aconteceu antes e nunca depois, porque ela não falou, ela falou... apenas depois de adulta tive alguns sonhos premonitórios, mas aí foram sonhos premonitórios, mas não você tá acordado e falar, sua casa é assim, assim, assado, papapá, ou você sabe ter essa visualização aí, para falar que era uma lembrança de vida passada. Não, porque a casa era nova, não era uma casa, se fosse uma casa antiga e não sei o que, você podia falar que é isso, né, mas não. O homem que saiu do mar. A moça que nos conta esse relato diz que recentemente o Matheus fez um filme sobre o sereio de Itapuã. E ela conta que quando viu isso, ela não ficou surpresa. Pelo contrário, ela ficou mais curiosa ainda e vocês vão entender o porquê. Ela diz que isso que aconteceu com ela foi em 2009 e nesse ano ela, a mãe e a irmã moravam bem afastadas do centro da cidade. E a mãe dela trabalhava como caseira, então eles se mudaram para o trabalho da mãe. Ela conta que levantavam cedo para ir para o trabalho, acho que ela e a irmã, não sei, levantavam cedinho para ir para o trabalho de bicicleta, porque elas tinham que voltar para casa delas, almoçar, voltar para o segundo turno do trabalho, depois voltar para casa de novo para ir para a escola. Era bem cansativo. Ela conta que caminhava uma meia hora aí só para chegar até a parada do ônibus, né? Onde elas pegavam o ônibus para ir para a escola. Na volta da escola, lá pelas 11 horas, ela conta que o namorado dela, o Gui, deixava ela e a irmã em casa, já que era caminho para ele. Então, voltavam junto com o Gui. Aquela semana correu tudo normal, até que chegou o dia de montar aqueles tapetes de Corpus Christi, sabe? Quando o pessoal enfeita toda a rua no dia de Corpus Christi. Então, ela ia fazer isso, ela ia enfeitar, fazer esse tapete. E para isso, acordou às 4 da manhã, precisava acordar às 4 da manhã. E ela combinou com o Gui para ele buscar ela e a irmã para montarem o tal tapete. Então, ela acordou cedinho, né? Se preparou, tomou o café da manhã e ficou lá esperando o Gui. Ficou esperando até amanhecer o dia e nada do Gui chegar. E ele não chegava nunca. Ela conta que ficou pé da vida com o Gui, porque ela nunca tinha deixado de ir lá montar o tapete no dia de Corpus Christi. E também, né, já tinha acordado de madrugada para fazer isso e ele não apareceu. Ficou sem dormir também.
Mas daí ela pensou, bom, como é feriado, se ele não apareceu agora, com certeza ele vai aparecer mais tarde. E aí com uma boa explicação, eu espero. Então ela trocou e foi trabalhar. Ela conta que na época ela trabalhava como auxiliar num consultório odontológico e, apesar de ser feriado, alguns lugares fechavam, outros não. No caso dela, ia trabalhar meio período. Trabalhou, voltou para casa, organizou umas coisas, tomou banho, se trocou e ficou de bobeira na sala. Ela sabia que o Gui ia aparecer, né? Mais cedo ou mais tarde ele ia aparecer. A mãe dela, ela conta que a mãe já tinha ido dormir, a irmã dela estava no quarto dela lendo um livro e ela lá de bobeira na sala. Deu 9 horas da noite, deu 10 horas da noite, deu 11 horas da noite. Meia-noite, todo mundo já estava dormindo e ela lá, esperando e já estava desistindo, quando ouviu uma batida na porta. Pá, 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 pá. E diz que é agora que a coisa começa a ficar esquisita. Geralmente, ela pergunta quem é que tá batendo, já que elas moram na casa de trás e o pátio na frente da casa é fechado, tinha um portão automático e ela achou que pudesse ser o dono que morava na casa da frente. Então, ela abriu o portão sem perguntar quem era. E era o Gui. E ela conta que ele estava ali já parado na frente dela. Pelo que eu entendi, então, ela escutou bater no portão, é isso? E aí ela não perguntou quem é. Mas a hora que ela abriu a porta da casa dele, ele estava na porta da casa. Então ela ficou surpresa e ainda pensou, né, em perguntar para ele, como foi que você entrou? Né, acredito que ele estava ali na porta. Só que antes dela perguntar, ele já foi logo dizendo, vamos dar uma volta? E ela disse que como é muito tansa, ela aceitou. Pensou, tá todo mundo dormindo já mesmo? Minha mãe e minha irmã estão dormindo, eu nem vou avisar. Vamos dar uma volta. Ela diz aqui que não se lembra como ela chegou até esse lugar onde ele a levou. Era beira de praia e tinha 3 morros. Ela conta que a noite estava estranhamente clara e eles foram caminhando ali de frescura. Ela fala, caminhando, dando uns beijinhos, conversando, até que chegaram nos rochedos. Ela conta que não desconfiou, afinal, ela estava com o namorado dela e ela confia nele. Então ela se distraiu numa fração de segundos e quando ela voltou a olhar para o lado, cadê o Gui? O Gui não estava mais lá. Quem estava ali do lado dela era um homem de terno preto no lugar onde deveria estar o Gui. E rapidamente ele já pegou no braço dela e forçou o ombro dela para baixo e fez com que ela se ajoelhasse no chão. E quando ela notou, já tinha outro homem igual a ele, do outro lado, do mesmo jeito, forçando ela para baixo para segurar ela no chão, para ela não levantar, sabe? Para ela não fugir. Ela conta que estava apavorada, ela não sabia o que estava acontecendo. Foi quando saiu de dentro do mar, um senhor vestido com um terno escuro, cabelos grisalhos ou muito loiros, ela não sabe dizer, um cabelo claro, gentilmente penteado todo para trás, com olhos aterrorizantes e enormes e todo preto. O olho inteiro era preto e grande. Sabe, ele não tinha a parte branca dos olhos, era tudo preto. E aí ela pensou, agora ferrou. Maldita hora que eu decidi sair de casa. Tô ferrada. Então esse senhor fez um sinal com a cabeça e aqueles 2 homens que estavam segurando ela soltaram a moça. E aí o senhor deu uma pasta para ela e dentro dessa pasta tinha uns papéis. Então ele olhou para ela e mandou que ela lesse aqueles papéis, só que ele não falou. Meio que ele falou telepaticamente, ele falou na mente dela para ela ler aquilo. Era uma pasta preta. Então, a hora que ele mandou ela ler, ela disse que meio que entrou em transe e automaticamente ela pegou os papéis e começou a ler. E detalhe que era uma outra língua. Ela diz aqui que não sabia que ela conseguia ler em outra língua, porque, assim, ela não sabe nem inglês, nem espanhol fluente. Ela tem uma noção, assim, básica do inglês e do espanhol. E aquilo que estava escrito ali não era inglês, não era espanhol, não era francês, não era alemão, não era mandarim. Não era nenhuma língua que ela conhecia, que ela tinha escutado, pelo menos, não era nada desse tipo. E ela conta aqui que passou um tempinho, ela foi voltando, tipo acordando desse transe, conforme ela ia escutando a voz do anjo dela. Bom, ela já deve conhecer o anjo dela, já deve ser assim meio que
né? Ela já deve saber bem da existência dele ali, porque parece, pelo que ela diz aqui, que é meio conhecido. Então ela escutou a voz do anjo dela falando com ela e ela começou a voltar desse transe. E o anjo pedia para ela não terminar de ler isso. E aí ela saiu do transe, olhou para o papel e notou que tinha 2 colunas com vários dígitos, vários números. E ela já estava no último. E eram 6 dígitos, esses últimos, com o final 6647. E aí ela olhou para o ser e disse não. Nesse momento, aquele ser, aquele senhor se aproximou dela e com força, com raiva, deu um tapa, esbofeteou o rosto dela do lado esquerdo, do lado esquerdo, pra você. Aqui, ó, pá, deu um tapa nela, do lado esquerdo do rosto. Do lado, meu Deus, eu não sei mais o que é direito, o que é esquerda, essa câmera tá me fazendo ficar louca. É direita, que foi do lado esquerdo, aqui. E aquele senhor ordenou a ela que ela lesse tudo de novo e ela retrucou dizendo que não leria. Foi quando esse povo soltou ela, esses homens a soltaram e voltaram para dentro do mar. Ela disse que não sabe como voltou para casa, como chegou em casa. Ela simplesmente acordou na cama dela, lembrando dessa noite anterior. Só que ela levou um susto quando notou que os pés dela estavam sujos de areia. Ela não queria acreditar que aquilo tinha sido verdade. Para ela tinha sido um pesadelo, alguma coisa assim, mas e os pés sujos de areia? Então rapidamente ela se levantou, foi até o banheiro e quando olhou no espelho, lá estava o corte marcado no rosto dela, do lado esquerdo do rosto, no mesmo lugar que ela tinha levado o tapa. Era como um arranhão, ela conta. Ela disse que nesse momento o coração dela praticamente parou. Correu para o quarto da irmã dela, que ficou aflita quando ela contou tudo que aconteceu. E a irmã dela falou, mana do céu, 66 é o número da besta, acho melhor você ir na igreja, procurar um padre, contar isso. Ela confessa que não achou má ideia, não pediu uma ajuda assim para o padre, mas por outro lado o padre não ia acreditar na história dela. Por fim, ela ligou para o namorado dela, o Gui, né, que foi o causador de toda essa bagunça. E no que ela ligou para ele, questionou, perguntou, ele disse que ele não tinha ido na casa dela aquela noite. Aí que ela ficou em pânico. Ela foi enganada, ela foi levada a um lugar, sabe lá por quem, e se não fosse o anjo dela que tivesse interferido, sabe-se lá o que teria acontecido com ela. Ela conta que ficou por muito tempo se perguntando o que teria acontecido aquela noite. Relembrando os fatos, buscando alguma explicação, mas não encontrou nenhuma explicação até agora. E conta que ficou com medo desse número por muito tempo também, 6647. E só hoje ela conta essa história pra gente. E ela termina dizendo que o mal busca você onde quer que você esteja. Basta uma brecha. Não importa se você fez um ritual ou não. Não precisa necessariamente invocá-lo. Basta uma oportunidade. Feitiço com pulseira olho grego. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a tia da cunhada dela. Diz que em 2017, no começo de 2017, eles receberam a notícia de que essa tia da cunhada estava muito mal. Ela não estava bem e ela mal conseguia andar. Estava muito doente. E como essa tia era evangélica, diz que ela se recusava a visitar um pai de santo. Mas como ela se viu numa péssima situação, ela deu o braço a torcer. Ela foi e assim que chegou lá, a mãe de santo disse que ela tinha sido vítima de um trabalho de magia negra. E perguntou se ela tinha ganhado um presente de alguém por aquela época. E aí ela se lembrou que ela ganhou sim uma pulseira de olho grego. Ela ganhou esse presente de uma amiga que ela não via fazia tempo. E ainda essa pulseira olho grego serve para espantar o mal-olhado. E ela contou isso à mãe de santo e a mãe de santo pediu para ela trazer a pulseira para ela analisar. E ela entregou a pulseira para a mãe de santo, que viu e disse que aquela pulseira realmente tinha sido usada como um instrumento de magia negra contra ela. E disse que daquele objeto ela já estava livre, mas tinha algo a mais. E nesse momento, do nada, a tia da cunhada dela começou a vomitar e vomitar e vomitou
tudo aquilo que ela tinha comido semanas atrás na casa dessa amiga que a presenteou aí com a pulseira. Passado tudo isso, a mãe de santo apenas receitou ali que ela fizesse algumas coisas, algumas orações ali que ela não se lembra agora. Mas depois disso, tudo ficou bem. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A menina do cemitério. Eita, vamos ver. Olá, assombrados. O relato a seguir aconteceu comigo quando eu era criança e ainda hoje continua acontecendo. Todos os nomes já estão trocados. Obrigada. Eu me chamo Fulana e moro numa cidadezinha pequena e bem antiga no interior do Rio Grande do Sul. Minha família é descendente de italianos que chegaram aqui junto com os fundadores da cidade. Preciso contar esses detalhes porque são muito importantes no decorrer dos fatos. Temos uma tradição de família que é... Tá tudo certo aqui, tio? Tá. Uma tradição de família que é todos os últimos sábados do mês irmos até o cemitério para trocar flores e limpar o jazigo da família. Como eu disse, é uma cidade antiga. O cemitério é todo no chão, com muitas lápides que já nem têm os nomes mais pelo desgaste do tempo. Bom, todos nós seguimos a tradição, mas cabe a mim e ao meu nono, né, que é o avô, a limpeza e a troca mensal. Então eu vou com ele desde que eu tinha 5 anos, quando aprendi a andar de bicicleta. Sempre eram tardes maravilhosas, um momento só nosso. Para mim, o cemitério era um lugar calmo e pacífico. No meu aniversário de 7 anos, que por coincidência caiu no último sábado do mês, fomos, como de costume, ao cemitério. Chegando lá, eu me sentei num banquinho de frente a um túmulo muito antigo de mármore preto. O que aconteceu eu não me lembro, mas o meu nono me conta que ele foi me procurar e me encontrou sentada dentro do mausoléu, conversando em um perfeito italiano, e que ele me chamou pelo nome várias vezes e eu não ouvia, até que me chamou pelo meu sobrenome. Então eu olhei, mas não era só eu ali. Ele tinha certeza que teve um vislumbre de uma outra menina parada ao meu lado. O mais intrigante foi que eu disse para ele em um perfeito italiano: Nono, ela também é uma não sei se o nome está trocado. Bom, ela falou que os nomes estão trocados, né? Tá. Nono, ela também é uma Rossi. Mesmo que o pai dela não quis ela. Peraí. Mesmo que o pai dela não quis ela. Mesmo que o pai dela não quisesse, ela quer voltar para casa. Acho que é isso. Nono, ela também é uma Rossi. Mesmo que o pai dela não quisesse ou não queira, ela quer voltar para casa, uma coisa assim. Meu avô me perguntou onde era a casa e qual era o nome dela. E eu respondi ainda em italiano. Ela quer voltar para nossa terra. O pai dela é Dante. Ela não tem nome, eles não lhe deram. Bom, meu nono, um pouco incomodado com tudo isso, me tirou de lá de dentro do mausoléu e fomos para casa. A partir do momento que saímos do cemitério, eu me lembro perfeitamente. Ele estava estranho e distante, o meu nono. Não disse uma palavra nos 3 quilômetros que percorremos até em casa. O que era raro, porque o meu nono geralmente é bastante falante, bem extrovertido, fala com a boca e com as mãos, como todo bom italiano. Quando chegamos em casa, ele foi direto à biblioteca em busca do livro de genealogia da nossa família. Ai, que chique, gente. Eu não tenho livro de genealogia da minha família, nem biblioteca com livro de genealogia. Eu fui atrás, eu não entendia o que estava acontecendo, e o nono, sem dizer nada, ainda procurava alguma coisa, até que me olhou muito surpreso.
me contou todo o relato acima e que o pai da tal menina era o primeiro de nós a vir para o Brasil. Ele trouxe consigo a família, mulher e 3 filhos, todos homens, 2 escravas e a filha de uma delas. Bom, até hoje achamos que aquela menina era a filha da escrava com o meu antepassado. Naquela época era comum os comerciantes terem escravos e muitos deles tinham filhos com as escravas da casa. Minha cidade, por volta de 1810 e 1815, era ainda uma vila com poucas casas ao redor do rio, onde esse meu antepassado instalou um armazém chamado Tal, pois tinha um enorme lampião a óleo que iluminava toda a vila. Prédio esse no qual moramos ainda hoje, ainda nessa época. Moramos ainda hoje. E ainda nessa época a cidade sofreu uma epidemia muito forte de cólera e mais da metade da população foi a óbito, inclusive 2 filhos desse meu antepassado e a filha da escrava. Nessa epidemia, muitos que não tinham dinheiro para um sepultamento foram enterrados em valas comuns de forma rápida para que a epidemia não se espalhasse. Os filhos de Dante foram enterrados no jazigo da família, mas não achamos nenhum registro da pequena menina que morreu aos 7 anos. Depois de tudo isso, eu tenho que dizer a vocês que eu não falo italiano fluente até hoje. Só algumas palavras ou expressões misturadas ao português que aqui no sul chamamos de talian. Meu nono nunca quis me ensinar, creio que por causa desse ocorrido. Às vezes, em tardes de sábado, enquanto limpo o jazigo, ainda posso ouvir uma voz infantil me chamando para conversar, mas nunca mais consegui vê-la. Já tentei mandar rezar uma missa para que ela possa descansar, mas o bispo da minha diocese se recusa a rezar uma missa para um espírito sem nome. PS, adoro o canal, tenho alguns outros relatos para mandar quando der tempo. Espero que gostem. Um beijo, Ana, e toda a sua família linda. Um beijo para você. Porque assim, talvez se o espírito não dá um nome, ele pode não ser uma coisa boa, é isso? Mas como assim? A menina não tem nenhum nome? Ela tinha... Quantos anos ela tinha? Quando ela morreu? E ninguém deu nome? Nenhum nome. Bom, não sei. Coitada, gente, mas tanto tempo assim? Tanto tempo ainda ali? Tinha que dar um... né, a menina... Bom, deixa eu ver aqui. O terço. Olá, Aninha, este é o relato de um sonho, o qual não sei se devo classificá-lo como premonitório ou convocatório. É curto e sem nomes, como de praxe, e é light, então vamos lá. Eu tinha uns 18 anos, lá pelos anos 80, e uma noite sonhei que estava restaurando uma imagem de Cristo na cruz, como aquelas grandes que ficam nos altares das igrejas. O braço esquerdo estava quebrado e eu consertava o dito cujo. Pois bem, pela manhã, um dia normal, eu estava na sala com uma de minhas irmãs quando minha mãe sai do quarto dela bem chateada, dizendo que o Jesus estava sem o braço. Ilustrando, né? Minha mãe tinha na parede da cabeceira da cama um terço bem grande, comprado em Porto das Caixas, que era o point de peregrinação católica antes de Aparecida. Porto das Caixas, eu nunca ouvi falar. Bom, as contas eram feitas de caroços de pêssego envernizados e tinha um crucifixo de madeira de uns 15 centímetros com um Cristo de plástico pintado à mão. Nos anos 70, 80, era moda ter um desses na... Ah, eu sei qual é!
É caroço de pêssego aquilo lá? É umas bolas desse tamanho, não é? Nos anos 80 e 90 era de praxe ter isso em cima da cama, não é? Minha tia, eu tinha, minha mãe tinha. Mãe, você tá vendo? Era um terção, assim, que você punha uns pregos pra ele ficar pendurado, assim, na parede. Agora eu vou procurar. Terço caroço de pêssego. Terço caroço de pêssego, anos 80. Eu só achei os caroços de pêssego, terço eu não achei. Mas caroço... Não, eu acho que o que eu tô pensando, o que eu tô lembrando, é um que tinha umas bolas de madeira. Umas bolas desse tamanho, assim. Bom, pra mim eram as bolas desse tamanho. Só se eu era criança e a bola era menor, né? E eu achava que a bola era grande. Bom, não sei, depois eu procuro. Vamos continuar no relato, né? Bom, nos anos 70, 80 era moda ter um desses na parede do quarto. Voltando ao relato, então, perguntei, foi o braço esquerdo? E intrigada ela disse que sim. Na mesma hora, levantei e fui no quarto dela e vi o terço com o Cristo braceta na cruz, sem um braço. Puxei a cama e lá estava o braço perdido no chão. Catei a cola e restaurei o Cristo, como no sonho, porém agora em menor escala. Minha mãe ficou admirada com a minha proatividade, pois não contei a ela sobre o sonho, visto que ela era meio medrosa com coisas desse tipo. Essa é a única coisa sobrenatural relevante que aconteceu comigo. Logo, eu que sou tão curiosa sobre o assunto, pois é, então, beijo pra você e pra família ali. Só isso. Por quê? Qual o significado? Foi uma premoniçãozinha de uma coisa pouca que aconteceu, né? Mas foi. Você sonhar que tá restaurando um braço quebrado de um Cristo e de repente acontecer, uma premoniçãozinha. E vamos a este relato aqui, que é o espírito de uma criança. Vamos ver. Olá, Ana Matheus e assombrados. Hoje venho contar um relato que aconteceu com os meus pais há alguns anos atrás. Tentarei escrever em forma de história para que fique mais interessante. Os nomes foram trocados, então vamos lá. Senhor Hans e Senhora Lilian haviam se mudado para uma nova cidade no interior. Eles eram novos, tinham seus 25 anos cada um, mas já tinham 2 filhos e eram casados. Tinham o interesse em abrir um comércio local. Uma balada? Quando isso? Tá, uma balada. Acreditavam que isso daria a eles muito dinheiro, pois costumavam frequentar muitas festas e observavam a quantidade de pessoas que também curtiam essa vida noturna. Buscaram por uma imobiliária para procurar um espaço em que pudessem abrir essa discoteca, como eles chamavam na época. Agora eu entendi. Uma discoteca. Logo, um senhor chamado Celso, que ali trabalhava, começou a levá-los a vários imóveis. Os primeiros que viram não os interessou. Então combinaram que no dia seguinte, pela manhã, veriam um outro imóvel que era perfeito para o que eles queriam. No dia seguinte, levantaram cedo para que pudessem levar os filhos na escola e em seguida ir até o imóvel, como combinado. Porém, o filho mais novo, que tinha 3 anos de idade, não acordou muito bem. Estava meio chatinho por conta de um resfriado. A senhora Lilian achou melhor que ele não fosse aquele dia para o colégio e que ficasse com ela, para que pudesse cuidar dele. Levaram a filha mais velha, então, para a escola e o mais novo seguiu com eles para ver o imóvel. Ao chegarem, se depararam com um imóvel muito grande, cheio de salas. Parecia estar abandonado há alguns anos. O senhor Celso começou a mostrar a eles toda a construção e, como esperado, o filho que os acompanhava logo ficou entediado.
soltou da mão da senhora Lilian e foi explorar o prédio, que era composto por 2 andares. A senhora Lilian mal percebeu que o filho saiu correndo. Estava conversando e pensando em todas as reformas que deveriam ser realizadas ali e notou a falta de seu filho alguns minutos depois. Mas não se apavorou, pois ao olhar para trás, o viu correndo de uma sala para outra. Ela então continuou a andar e ver o grande imóvel. Após alguns minutos, sentiu seu filho segurar em sua mão novamente, mas continuou conversando com o senhor Celso sobre valores de aluguel e tudo mais. Quando toda a conversa foi finalizada, eles foram saindo do prédio e a senhora Lilian olhou para baixo para olhar o seu filho, e perguntar como estava se sentindo. Porém, quem segurava sua mão era outra criança. Ela sentiu um frio na espinha lhe atingir, ficou pálida e, observando aquela criança, percebeu que era um espírito. Ele então soltou sua mão e saiu andando para dentro do imóvel, sumindo bem em frente aos seus olhos. Logo, seu filho apareceu, brincando um pouco mais à frente, perto do Sr. Hans e do Sr. Celso. A senhora Lilian nada comentou com o Sr. Celso, mas ao chegar em casa contou para o seu marido e para sua sogra o que viu. Todos ficaram assustados e a senhora Lilian, preocupada com o motivo de um espírito de uma criança estar vagando por ali. Depois de se encontrarem com o Sr. Celso novamente, perguntaram o que funcionava naquele prédio antes de ser desativado. E ele respondeu que antigamente ali foi um orfanato na cidade. Claro que eles ficaram sem reação e com muito medo e sentiram que não deveriam construir uma balada ali. Algumas semanas depois, o Sr. Hans e a Sra. Lilian acharam um outro imóvel para construir a balada, a mais famosa da cidade. Alguns meses depois, passaram em frente àquele imóvel onde aconteceu o avistamento do espírito e viram que ali seria construída uma creche. A Sra. Lilian ficou muito feliz, pois sentiu que aquela criança não ficaria mais sozinha ali e teria agora amigos para brincar. Não, mas na verdade essa criança tem que ir para outro lugar, né? Não é que ela tem que ficar ali na creche, não, ela precisa seguir. Bom, até hoje me questiono o que o espírito daquela criança fazia por ali. Talvez não tenha entendido que morreu, mas por que ninguém veio resgatar ele? Será que o destino daquele imóvel foi ditado por espíritos que estavam por ali? Tipo, para ser uma creche, era um orfanato, agora uma creche. Logo mais trarei mais relatos aqui. Beijos, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Entendi. Será que os espíritos queriam que ali fosse realmente algum lugar nesse sentido? Uma creche, uma escola, já tinha sido um orfanato, para continuar abrigando crianças? Será? Não sei. Hein? Imagina, pegou na mão tudo e ficou sentindo, e aí a hora que você... Ai, meu Deus do céu! Ai! Hein? Tadinho da criança. Eu ia dar um susto também, ia dar uma soltada da mão. Ai, tadinho. Deixa eu ver se esse daqui é um pedido. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler mais um relato, que é este daqui. Atalho pelo cemitério. Quem procura atalho, procura trabalho, já dizia minha avó. Oi, Ana Paula, espero que esteja tudo bem com você. Me chamo Fulano e residia em uma cidade do interior paulista, bem próximo à divisa com o sul de Minas. Nessa cidade existe uma festa de rodeio bem tradicional. E no ano em que ocorreu o fato, 1988, eu e um amigo, o Zé, fomos à festa de rodeio ver o show de uma dupla sertaneja muito famosa. Como éramos adolescentes, não tínhamos carro
e íamos a pé para a festa, uns 3 quilômetros de casa. E voltávamos a pé também, se porventura não arranjássemos uma carona de um conhecido. Nesse dia, um sábado, me lembro bem, o show acabou por volta da 00:30 e retornamos para casa. Como estávamos cansados do show e da caminhada, resolvemos cortar caminho por dentro de um cemitério, o que era bem comum de fazermos. Mesmo à noite, pois era a passagem de várias pessoas que moravam no bairro e iam sentido ao centro da cidade. Esse cemitério é bem famoso por sua arte tumular, que um escultor famoso fez em alguns túmulos de pessoas abastadas. É chamado de cemitério velho, com suas lápides, túmulos e mausoléus bem antigos, desde o começo do século XIX. Ai, acho lindo. Pelo fundo do cemitério existia um buraco, onde eram queimados caixões depois dos ossos retirados. Era comum ver uma fumaça azulada saindo daquele buraco depois de terem queimado caixões naquele dia, ainda mais quando estava frio. Não tínhamos medo, pois sabíamos que não eram fantasmas, mas sim um fenômeno que realmente acontece pela matéria orgânica que ainda permanece no caixão. Nessa noite não foi diferente. Vimos a tal da fumaça azulada saindo do... Uma fumaça azulada saindo do buraco? A fumaça azulada saindo do buraco, pois era mês de julho e estava bem frio. Aquele clima frio fazia com que andássemos bem rápido para aquecer e chegar logo em casa. Mas ao passar pelo primeiro muro do cemitério velho, que já havia sido derrubado para aumentar o tamanho do cemitério, o Zé disse: "Eu vou fazer xixi aqui." Era um túmulo bem simples, com apenas as bordas feitas de tijolos e o meio sendo de terra. Entendi? Então ele tinha só o contorno, as bordinhas de tijolo e o meio era terra mesmo. Ele falou: "Vou fazer xixi aqui." No túmulo. Não tinha um cantinho, pelo menos no muro lá, se não dava para segurar, mas tinha que ser num túmulo? Ah, se eu fosse o morto dali também ia ficar brava. Bom, e havia uma cruz de ferro ali na extremidade do túmulo. Enquanto eu fiz o mesmo no muro, pelo menos ele foi no muro. Enquanto eu fiz xixi no muro, o Zé fez xixi em cima desse túmulo. Aí também, né, filho? Ao acabarmos ao terminarmos o xixi, né, e retornarmos a andar, uns 8 passos no máximo que demos, escutamos alguém falar: "Tem fogo?" Foi automático, viramos para trás e vimos um homem bem moreno sentado em cima do túmulo que o Zé utilizou de banheiro. Ele usava óculos escuros, redondos, chapéu de couro, estilo nordestino, uma viola na perna e um cigarro na mão. Dissemos quase que simultaneamente que não fumávamos e olhamos para a figura sentada durante alguns segundos, e o que chamou a atenção foram seus dentes. Eram muito brancos, chegando a se destacar naquele rosto moreno. E ele ficou nos olhando com aquela boca meio aberta, mostrando seus alvos dentes. De repente a gente se tocou. Mesmo sem falar nada um para o outro, nos entreolhamos e provavelmente pensamos a mesma coisa. Como aquele homem chegou ali sem a gente ver? Não havia ninguém, nada, só os túmulos e nós dois ali. Quando tentei começar a andar mais rápido, o Zé já estava correndo. Aí eu corri atrás, mas olhei para trás de novo, com medo daquele homem estranho. E eu o vi no mesmo lugar, do mesmo jeito, olhando e mostrando seus dentes bem brancos. Era mais ou menos uns 300 metros até o portão do cemitério, mas parecia que nunca ia chegar. E até hoje eu não sei se eu atravessei o muro ou se eu voei por cima dele. Eu só me recordo de chegar na rua, de frente ao cemitério, e nem me despedir do Zé ao chegar em casa. Eu morava um quarteirão depois do cemitério. No outro dia, talvez por medo da zombaria dos nossos amigos,
O Zé disse que não se lembrava de nada, que eu tinha sonhado isso. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos, mas eu sei que não foi sonho. Nunca mais falei sobre isso até ver os seus vídeos aqui do Assombrado. Isso me encorajou a contar o ocorrido. Obrigado, Ana. Gostei muito de ter achado o seu canal. Eu gosto muito dos seus vídeos. Muito obrigada. PS, quando eu tinha 16, 19 e uns 20 e poucos anos, também tive outras situações bem estranhas. Depois manda pra gente, conta aí. Então, será que esse homem é que estava enterrado ali? E aí ele falou, deixa eu dar uma parecidinha aqui, né? Ou não, ele era... Mas ele tava com um chapéu, com uma viola, alguma coisa assim. Então, será que era o túmulo dele? Falei, meu cabra, veio fazer xixi aqui em cima do meu túmulo? Mas não, que só pediu fogo, né? Será que foi só pra dar uma assustada, alguma coisa assim? Por dizer, se pensa que tá sozinho, que tá, não. Tô aqui de olho, tá? Só pra você saber que eu tô vendo. Eu estou aqui vendo o que você está fazendo nos túmulos. Ou era algum guardião do cemitério. Mas não tem cara de guardião do cemitério. Eu acho que era o cara que estava enterrado lá. Mas aí, por exemplo, se for o cara que estava enterrado lá, a alma dele tá vagando aqui ainda. Eu não sei quando ele morreu, né? Tinha que ver. Mas... E se ele tava lá no outro lugar? E a pessoa lá fica vendo tudo que acontece aqui o tempo todo? Ela fica com a consciência ligada aqui, e aí, estão lá fazendo xixi no meu túmulo, eu vou lá. E vai, assim, pode fazer, ou não, ou é porque a alma tá vagando por aqui, não era lá uma alma muito assim que foi para um outro lugar, ficou aqui, se for o caso. Essas almas que aparecem aí ainda pro lado de cá, são almas perdidas? Eu fosse ele, ia lá acender uma velhinha no túmulo, pedir desculpa. Acender lá, falando, desculpa, sei que eu errei. Está aqui uma velhinha, uma oração para você seguir o seu pós-vida. Não é? Tá abrindo. Aí, vamos lá. O Medite em Minha Vida. Olá, Ana, me chamo fulana. Sou do Paraná, Paraná que aparece direto aqui. Tenho 19 anos e vou te contar um pouco sobre como tive o meu namoro destruído. Fique tranquila que a partir daqui os nomes estarão trocados. Obrigada. Sempre avisem, tá, que os nomes estão trocados. Não tem nada de assustador ou sobrenatural no que eu vou contar, mas gostaria de contar e saber se alguém sabe o que eu posso fazer. Elaiá, meu Deus, esse conselho é duro, hein? Bom, Ana, quando eu tinha os meus 12 anos, uma amiga me chamou para participar do grupo de jovens da nossa igreja. Eu vou fechar a porta aqui, que o cachorro abriu. Faz um século que a porta tá aberta e o ar vai escapar. E tá muito calor. Ai, ai. Bom, Ana, quando eu tinha os meus 12 anos, uma amiga me chamou para participar do grupo de jovens da nossa igreja católica. Eu decidi que iria. Era janeiro, comecinho de ano. Cheguei lá, foi tudo muito legal, todos me receberam muito bem e a partir daí eu comecei a frequentar sempre os encontros. Comecei a participar dos teatros, entrei para o grupo da liturgia, comecei a fazer parte das coreografias, das apresentações da igreja com as meninas. Então eu vivia dentro da igreja por conta de ensaios, etc. Um ano se passou. O grupo era formado por umas 35 pessoas, mais ou menos. Entre esses existia o Marcelo, mas eu nunca tinha reparado muito nele. A gente se cumprimentava e tudo, mas nada além disso. Era só um garoto normal que passava despercebido. Até um dia, no final de um dos encontros, eu saí para tomar água e ele veio atrás. Me disse que seu amigo Rodrigo tinha pedido para que ele pedisse o meu número, pois estava interessado em mim. Mas eu não queria. Eu disse que eu não ia passar, não. Eu disse que eu estava de boa. Porque, Ana, confesso que eu achei o Rodrigo feio. Ele deu uma risadinha e me perguntou então se fosse para ele. O Marcelo, no caso, eu passaria? Então eu disse que sim, porque eu achava ele mais bonito. Lógico, eu não disse isso a ele, eu apenas pensei, né?
Bom, começamos a conversar, era novembro de 2012, nos encontrávamos sempre. Todos da igreja já sabiam do nosso rolo. Então, dia 17 de maio de 2013, ele pediu aos meus pais e começamos a namorar sério. Sim, Ana, eu tinha apenas 13 anos e já estava com 13... Já estava com 13, pois eu faço aniversário dia 11 de fevereiro. Eu sempre aparentei ter mais idade do que realmente tenho, mas enfim. E ele tinha 16 anos. 13 anos. Eu tava ligada no mundo de Bigman, no Doug. Assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, jogando Super Mario com 13 anos. Ana, com 5 meses de namoro, eu descobri que ele era primo da minha melhor amiga, a Alana. Porém, primo distante, sabe? Aqui na minha rua éramos em 4 amigas. Eu, a Alana, minha melhor amiga, a Andressa, irmã da Alana, e a Carol. Nossas mães eram muito amigas também. Agora eu vou ter que voltar um pouco no passado para vocês conseguirem entender. Quem me contou isso foi a minha mãe. Ana, ela disse que a mãe da Alana, Maria, e a mãe da Carol, Ivone, mexiam com bruxaria, macumbas, essas coisas. E tinha aquele famoso livro de São Cipriano, pertencente a Maria, mãe da Alana. Um certo dia, esse livro some. E boatos que quem havia roubado teria sido Ivone. Gente, porém ninguém sabe ao certo como ele sumiu. Minha mãe sempre me alertou sobre a Ivone. Minha mãe tinha muito medo que eu acabasse brigando com a Carol e a mãe dela me fizesse algo de ruim. Porque, convenhamos, com pessoas assim não dá nem pra brincar, né? Eu e as meninas sempre fomos muito amigas, estudávamos juntas, uma na casa da outra e tudo mais. Um certo dia, minha mãe e a Ivone começaram a trabalhar juntas num restaurante. E Ivone começou a vir com uns papinhos para minha mãe. Muito interessada na minha vida pessoal. Começou a falar mal do Marcelo, que ele não prestava, que não era bom para mim, que eu merecia alguém melhor, que ele era feio e que jamais deixaria a filha dela namorar com um cara igual a ele. Meu namoro sempre foi muito tranquilo. Nós nunca brigávamos. Era até estranho. Eu acho que era porque eu só via ele nos fins de semana, pois ele trabalhava e estudava. Mas enfim. Todo ano na igreja matriz, na minha cidade, tem uma super festa no mês de agosto. E como de costume, eu fui. E fui com ele. Era nosso primeiro ano juntos, comemorando tais datas importantes e tal. No fim da festa, estávamos todos indo para o carro quando o celular dele toca e acredite, Ana, era uma mensagem da Carol para ele dizendo: "Oi, boa noite, tudo bem?" Só ali eu já fiquei brava. Mandei mensagem para ela perguntando como ela tinha o número dele e por que ela estava mandando mensagem. Ela era minha amiga, então sabia que ele namorava comigo. Ana, ele tinha contatos de outras meninas, sim. Eu não me importava, amigas de escola e tal. Mas dela eu fiquei irritada, pois ela era minha amiga e ainda dizia sempre que não gostava dele. Eu fiquei de fato muito brava. Ela disse que havia pego o número dele no celular da Alana. Eu sempre soube que a Alana tinha o número dele, pois eram primos e ficaram muito amigos após eu começar a namorar e eu não ligava. Ana, foi uma treta que só. A Alana disse que não havia passado nada, aí eu briguei com o Marcelo, briguei com a Carol, depois disso me acertei com todos, exceto com a Carol, pois ela insistia em mandar mensagens para ele e isso virou rivalidade. Peguei um ódio dela que eu não sabia explicar. Passou alguns meses, a mãe dela, a Ivone, mandou pela minha mãe um virado de banana. Porque antes da briga, eu sempre ia na casa da Carol e eu amava esse virado que a mãe dela fazia. Um virado, pra quem não sabe, gente, tipo um virado de banana. Eu gosto de viradinho de feijão. Eu não sei o que é, mas é uma mistura. De banana eu nunca ouvi falar, só conheci o virado de feijão. Que é um... se junta farinha, feijão, ovo, umas coisas assim, né? Tipo tutu, eu acho. Pelo menos que minha mãe faz, o viradinho de feijão é tipo tutu de feijão, assim. E o virado de banana, não sei o que é direito. Mas, enfim, é uma comida ali.
Porque antes da briga, eu sempre ia na casa da Carol e eu amava esse virado que a mãe dela fazia. E ela deu essa desculpa, falando pra minha mãe que ia mandar pra mim, pois sabia que eu gostava. Ana, eu comi um pouquinho na maior inocência. Achei muito gentil a atitude, porque pra mim a briga era com a Carol e não com a mãe dela. Triste engano. Eu fiquei com ele mais um mês depois disso e o meu namoro acabou próximo a completar 1 ano. Terminamos em abril de 2014 e não sei te dizer o porquê, Ana. Sinceramente, ele quem decidiu terminar. Mandou mensagem terminando tudo do nada e não quis nem conversar comigo. Ai, que lindo! Terminou por mensagem. Manda tomar no rabo e tchau. Tudo acabou ali nas mensagens para sempre. E eu me questiono até hoje o porquê disso. Pois eu o amava muito e ele também dizia me amar demais. E não houve nada que pudesse levar a esse término, nenhuma briga, nada. Ele simplesmente terminou sem me dar explicações. Eu sofri muito com o término, pensava em mandar mensagem pedindo para voltar, eu sentia vontade de ir atrás, mas algo me impedia. 5 meses se passaram e ele apareceu namorando a Carol. Fiquei destruída, pois ela e a mãe dela o odiavam, só falavam mal dele e agora eles estavam namorando? E a Ivone dizendo amar o genro dela? Como assim? Pra onde foi o ódio delas? Tudo começou a desandar pra mim. Eu comecei a reprovar na escola e eu sempre fui uma menina dedicada, Ana. Raramente eu faltava, sempre fazia as lições e mesmo assim eu reprovava. Perdi todas as minhas amigas, desenvolvi crises de ansiedade, enxaqueca, eu não consigo emprego. Atualmente parei de estudar, pois reprovei mais 1 ano e fiquei muito desmotivada. Em 2016, eles noivaram. Ela é minha vizinha, então eu sempre fico sabendo do que acontece. Eu vi o churrasco de noivado, vi a festa do chá de panelas, eu vi tudo, pois ela mora do lado da minha casa. Em outubro de 2018, eles se casaram. E agora, no fim de 2018, também fui em uma senhora que faz rezas. Eu fui acompanhar a minha prima, pois ela sempre leva o meu priminho lá para a mulher benzer, sabe? Ele estava no meu colo e eu pedi que junto também benzesse a mim. É sempre bom e eu acredito muito. No final, ela me olhou e disse: Fia, você tá com os caminhos trancados. E mencionou uma mulher de cabelos longos e pretos, características nítidas de Ivone. Mencionou um rapaz moreno que eu ainda amo muito. Disse que ele está comprometido, iria se casar. A sua mulher iria dar a ele 2 filhos, porém eles não iriam ficar juntos, pois não estão destinados a isso. Que foi colocado sobre ele um espírito de manipulação que não deixa ele me enxergar. Faz ele apenas sentir raiva de mim, quando na verdade ele ainda me ama. E tudo isso sem eu dizer nada da minha vida para ela. Ela não me conhecia, era a primeira vez que eu tinha ido lá. Eu fiquei assustada, pois eu nem imaginava que isso podia acontecer comigo. Ela me passou alguns banhos para tomar de limpeza e quem deve me dar esses banhos é a minha mãe. Não fiz os banhos ainda. Pretendo procurar um lugar que possa me dizer mais sobre isso, o que ela realmente fez e o porquê. Ninguém me afirmou nada. Ana, mas eu sei que foi ela quem me tirou o Marcelo e ferrou com a minha vida. Vira e mexe eu sonho com ele e sempre vejo ele aqui na rua vindo visitar os sogros. Ana, eu acho que também devo contar. Tem uma coisa que o genro da minha vizinha, amiga da minha mãe, contou. A casa da Ivone dos fundos foi destruída, pois ela fez uma nova na frente e destruiu a antiga. Quem destruiu foi esse rapaz, genro da vizinha. Ela contou para minha mãe que no sótão eles encontraram 2 bonecos de pano costurados um no outro. Ficaram muito assustados e botaram fogo. O que me diz disso? Eu ainda não tenho certeza de nada, mas vou procurar descobrir sobre o que me foi alertado pela senhorinha. Desculpa pelo relato longo, tentei resumir ao máximo e desculpa a escrita, não sou muito boa com textos. Essa foi a minha história ainda não solucionada, espero que leia.
Adoro seus vídeos, um beijo pra você e que Deus abençoe você e sua família. Voltarei pra te contar como isso vai acabar, pois estou solucionando esse assunto. Faça os banhos que a senhorinha te indicou e se tem mais dúvidas, vá em algum outro lugar, mas parece que tá meio claro o que aconteceu, né? Tô babando. Boca furada aqui. Então, é tanta gente, né? Falou mal, depois pegou o moço pra elas e amarra. Só um recadinho, vai dar merda pra elas. E o pior que pode dar pra ele também, coitado. Mais uma vez, eu li de alguém, que agora eu não lembro quem, eu não sei, talvez quem saiba mais essas coisas possa me confirmar ou não. Isso, que a amarração só pode ser feita se houver envolvimento primeiro. Antes da pessoa, por exemplo, se antes eles tivessem ficado sem a amarração, entendeu? E ele tivesse ficado com ela, a partir disso pode ocorrer tal a amarração, mas ela não acontece, por exemplo, de eu ver um cara na rua, nossa, eu achei ele tão bonito, eu vou amarrar ele em mim, sabe? Porque você não teve envolvimento nenhum com ele até agora, mas se você conseguir sabe, uma coisa assim, eu não sei se isso vai ou não, que é a primeira cagadinha que eu falo que acontece também, né? Realmente, eu não tinha lido este. Mas faça os banhos, dá uma protegida, tenta desfazer, se foi feito mesmo, vai a algum lugar para desfazer. Não precisa fazer voltar para a pessoa, que vai voltar naturalmente. Não é? Temos aprendido algumas coisas aqui nos relatos de Edith. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.